No meio da feira, Maria arrumava suas peças de artesanato. As cores vibrantes das pulseiras, colares e enfeites de madeira brilhavam sob o sol forte. Ela sempre acreditou que seu trabalho era especial, feito com amor e dedicação. Mas, naquele dia, uma situação inesperada iria mudar tudo. Capítulo 1. A humilhação começou quando um grupo de pessoas se aproximou da barraca de Maria. Elas riam, comentando em voz alta e criando uma atmosfera de desdém. Olha, lá vem a tia do artesanato. Uma voz masculina disparou, seguida por risadas. Maria sentiu um frio na barriga. As palavras cortaram como facas. Ela apenas queria vender suas peças, mas agora se sentia exposta e envergonhada. Capítulo 2. A situação piorou quando uma mulher do grupo começou a apontar para as criações de Maria. Isso aqui é tão feio. Como você tem coragem de vender isso? Exclamou, com um sorriso sarcástico no rosto. As outras pessoas riram ainda mais, e Maria ficou paralisada. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas estavam prestes a escorregar por seu rosto. Só escuta, pensou, enquanto tentava ignorar os comentários maldosos. Capítulo 3. A humilhação estava profunda. Maria olhou para suas criações e se lembrou de quantas horas passou trabalhando nelas. O que eles não sabiam era que cada peça carregava uma história, um pedaço de sua vida. Mas nada disso importava naquele momento. O silêncio não durou muito. Um dos homens do grupo, que não parava de rir, começou a fazer comentários sobre o preço das peças. R$ 10 por isso. Você tá de brincadeira, disse ele, com ironia. Maria sentiu o sangue ferver. Como alguém poderia ser tão insensível? Capítulo 4. No fundo, ela sabia que o que estava acontecendo era mais do que uma simples humilhação. Era um reflexo do que a sociedade muitas vezes faz com quem tenta se destacar. Eu sou mais do que isso, pensou. Mas como se livrar desse sentimento de inadequação? A resposta veio quando, no dia seguinte, decidiu que iria fazer algo diferente. Ao invés de se esconder, ela voltaria à feira com uma nova atitude. Capítulo 5. Maria começou a criar peças ainda mais ousadas, com cores e formas que refletissem sua verdadeira essência. Se eles não gostam do que faço, o problema é deles, pensou. Mas a batalha interna estava longe de terminar. Cada vez que ela se sentia mais confiante, uma nova voz surgia em sua cabeça, ecoando as palavras daquelas pessoas. Você não é boa o suficiente. Ninguém vai querer comprar suas coisas. Assim, Maria se via presa em um ciclo de autocrítica e insegurança. Capítulo 6. Em um dia especial, enquanto vendia suas peças, uma mulher se aproximou. Com um olhar admirado, começou a tocar as criações de Maria. Essas são lindas. Você fez tudo isso sozinha? Perguntou a mulher. Maria sorriu, pela primeira vez sentindo que seu trabalho valia a pena. Sim, eu fiz, respondeu, a voz mais firme. A mulher começou a elogiar cada peça, e Maria sentiu a energia mudar. Você tem um talento. Eu adoraria comprar algumas para presentear minhas amigas, disse ela, e Maria não pôde conter a alegria. Capítulo 7. Aquela interação foi um divisor de águas. Ela percebeu que, apesar das opiniões negativas, havia pessoas que valorizavam seu trabalho. A partir dali, começou a se conectar mais com seus clientes, ouvir suas histórias, entender o que viam em suas criações. E cada venda se tornava não apenas uma transação, mas uma troca de experiências. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim, uma cliente disse certa vez, enquanto comprava um colar. Isso fez Maria refletir sobre o impacto que seu trabalho poderia ter na vida das pessoas. Capítulo 8. Ao invés de se deixar levar pelas críticas, decidiu focar na sua missão. Eu faço isso porque amo. E se algumas pessoas não gostam, paciência, pensou. A verdade é que a arte dela não poderia agradar a todos. Mas a vida na feira ainda tinha seus desafios. Num dia particularmente difícil, um homem se aproximou e, com uma risada debochada, começou a imitar o jeito como ela organizava as peças. Olha lá, a artista! Ele zombou. Maria sentiu o coração disparar e a humilhação voltar. Capítulo 9. Mas, em vez de revidar, ela sorriu.
Se você não gosta, não precisa olhar, respondeu, com uma confiança que ela não sabia que tinha. Isso surpreendeu não só o homem, mas a ela mesma. Naquele momento, percebeu que o que as pessoas diziam não a definia. A verdadeira identidade dela estava nas peças que fazia e no amor que colocava em cada uma delas. E, mais importante, ela estava aprendendo a se amar também. Capítulo 10. As semanas passaram e Maria se tornou uma presença forte na feira. Suas peças começaram a atrair a atenção de mais pessoas, e os comentários negativos diminuíram. Cada vez que alguém parava para ver seu trabalho, ela sentia um frio na barriga, mas agora era diferente. Era uma mistura de ansiedade e expectativa. Um dia, enquanto organizava suas coisas, um grupo de jovens se aproximou. Estavam claramente admirados com o que viam. Isso é, você fez tudo isso? Um deles perguntou. Capítulo 11. E, pela primeira vez, Maria não hesitou. Sim, eu fiz. E estou muito orgulhosa do que criei, respondeu. O grupo começou a elogiar suas peças, e Maria percebeu que, finalmente, a confiança estava florescendo dentro dela. Isso é muito mais do que um trabalho para mim. É uma forma de expressão, ela disse, e todos a ouviram com atenção. A humilhação que havia sentido no passado estava se dissipando, dando lugar a um novo sentimento, a realização. Capítulo 12. Mas a vida de uma artista não é feita apenas de flores. Em um dia chuvoso, Maria teve que cancelar sua participação na feira. A decepção a atingiu forte. Se ninguém se lembrar de mim, pensou. Mas, em vez de se deixar levar pela tristeza, decidiu usar aquele tempo para criar. Com papel e caneta, começou a rabiscar novas ideias, novas peças. E, quando o sol voltou a brilhar, ela estava pronta. Capítulo 13. Na próxima feira, Maria trouxe não apenas suas criações, mas também uma nova perspectiva. Eu não estou aqui apenas para vender. Estou aqui para compartilhar uma parte de mim com o mundo. Ela pensou. Aquele dia foi um sucesso. As vendas foram ótimas, mas mais importante ainda, as conexões que fez com as pessoas. Uma mulher, emocionada, comprou uma peça e disse: "Isso me lembrou de um momento especial da minha vida. Obrigada por compartilhar isso comigo." E Maria sorriu, sabendo que seu trabalho tinha um significado muito maior do que ela poderia imaginar. Capítulo 14. Com o passar do tempo, as humilhações do passado começaram a se transformar em combustível. Maria percebeu que cada riso, cada zombaria, a havia moldado, a feito mais forte. Ninguém pode me tirar o que sou. Ela concluiu. A verdade é que a arte dela falava por si só, e as pessoas estavam começando a ouvir. Em um dos dias de feira, um jornalista local veio até ela. Ouvi falar do seu trabalho e estou impressionado com seu caminho, ele disse. Maria não podia acreditar. Capítulo 15. O que começou como uma humilhação se transformou em reconhecimento. Eu só queria fazer arte, respondeu, emocionada. A matéria saiu na semana seguinte, e o impacto foi imediato. As pessoas começaram a procurar Maria, interessadas em suas peças e na história por trás delas. O que antes era um espaço de dor agora se tornava um palco de celebração. Maria percebeu que a verdadeira beleza do seu trabalho não estava apenas nas peças, mas nas histórias que elas contavam. Capítulo 16. E assim, Maria continuou sua caminhada. Cada feira era uma nova oportunidade, um novo começo. Ela aprendeu a lidar com as críticas, a abraçar a beleza das diferenças e a valorizar seu próprio talento. A arte deve ser livre, ela pensou, enquanto organizava suas peças. O que havia sido uma experiência dolorosa se tornou uma fonte de inspiração. Ela começou a dar workshops, ensinando outras mulheres a se expressarem através da arte. Capítulo 17. Se eu conseguir superar isso, você também pode, ela dizia, encorajando cada uma delas. Maria se tornou uma líder em sua comunidade, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. As humilhações que uma vez a derrubaram agora eram parte da sua história, e ela não tinha medo de compartilhá-las. Cada um de nós tem uma voz, e a minha é a arte, ela dizia. E, aos poucos, a feira se transformou em um espaço de empoderamento.
Capítulo 18. Mulheres que antes se sentiam inseguras começaram a se reunir, compartilhar suas histórias e celebrar suas criações. Maria percebeu que, ao invés de ser apenas uma vendedora, ela se tornou uma referência de coragem e determinação. Ela nunca esqueceu aquele dia em que foi humilhada. Mas agora, em vez de dor, lembrava-se da força que encontrou ao se levantar. A vida é cheia de altos e baixos, mas eu escolho ser artista da minha própria história, pensou. Capítulo 19. E assim, ela seguiu em frente, criando, aprendendo e inspirando. As pessoas começaram a reconhecer Maria não apenas como uma vendedora de artesanato, mas como uma artista que tinha algo a dizer. E, no fundo, isso era tudo o que ela sempre desejou. A arte era sua voz. E agora, mais do que nunca, ela estava pronta para ser ouvida. Capítulo 20. A caminhada de Maria não era apenas sobre artesanato. Era sobre superação, sobre encontrar seu lugar no mundo, acima de tudo, sobre a verdade que cada um carrega dentro de si. Ela aprendeu que, independentemente das humilhações, a beleza da vida está nas histórias que escolhemos contar. E, para ela, a história estava apenas começando. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui. Capítulo 21. E assim, Maria continuou a se reinventar, a criar e a se conectar com as pessoas. Cada peça que ela vendia era um lembrete de que a arte tinha o poder de curar. Os sorrisos dos clientes, as histórias compartilhadas e as conexões formadas eram o que realmente importava. Um dia, um jovem se aproximou de sua barraca. Eu sempre admirei sua coragem. Você me inspira a seguir meus sonhos também, ele disse. Aquela simples frase fez o coração de Maria aquecer. Se você acredita em si mesmo, pode alcançar qualquer coisa, ela respondeu, sorrindo. Capítulo 22. A verdade é que, ao longo do caminho, Maria não apenas encontrou sua voz, mas também ajudou outros a encontrarem a deles. E, a cada dia, ela se tornava mais forte, mais confiante e mais conectada com o mundo ao seu redor. A humilhação do passado agora era apenas uma lembrança distante, uma parte necessária de sua jornada. Ela percebeu que, em vez de se esconder atrás de suas inseguranças, poderia usar suas experiências para ajudar os outros. Capítulo 23. E assim, Maria se tornou uma defensora da arte, da autenticidade e da coragem. O caminho não era fácil, mas a recompensa era incomensurável. E, enquanto continuava a criar e a compartilhar, Maria sabia que a história dela não era apenas dela. Era de todas as mulheres que, assim como ela, lutavam para serem ouvidas. A arte é para todos, ela dizia, enquanto entregava uma peça para uma nova cliente. E cada um de nós tem uma história que merece ser contada. Capítulo 24. Maria não apenas transformou sua vida, mas também a de tantas outras pessoas. A feira, que um dia foi um lugar de humilhação, agora era um espaço vibrante de conexão e criatividade. E, no fundo, isso era o que mais importava. A jornada de cada um é única, mas a beleza está nas histórias que nos conectam. E, assim, Maria continuou sua caminhada, sempre buscando novas formas de se expressar e de inspirar. Capítulo 25. A humilhação se transformou em força, e a arte se tornou seu legado. Eu sou mais do que as palavras de "e quem não acredita em mim", pensou ao olhar para suas criações. Essa era a verdadeira essência de Maria, a artista que se levantou e decidiu brilhar.